Olá, olá, bom Bom dia. dia, Meu nome é o Thiago meu é Carlene. e, como vocês já sabem, somos terapeutas holísticos. E vamos falar então aqui sobre o medo. Você sente medo de alguma coisa? Você tem algum medo, Eu cara? até admito que sinto, mas algumas pessoas dizem que Assim, não tem medo de nada. é verdade, né? Como eu achava antes de fazer as terapias holísticas. Então, eu já me trato aí em torno de 2 anos, né? Bom dia. Então eu achava que eu não tinha medo de nada antes das terapias, né? Só que a gente carrega com nós ainda a nossa criança, que a gente chama na terapia nossa criança interior. Então a minha criança, que ainda vive em mim, que sou eu, tinha medo do escuro, medo de perseguição por causa dos traumas lá da infância, até medo da morte, né? Que é uma coisa mais comum. Mas eu, a minha mente consciente aqui, eu não tenho medo de nada, né? Como o gaúcho diz, né? Sou gaúcho macho, né? Lá no Nordeste eles falam cabra macho, né? Então, aí descobri também que tinha medo de cobra, né? Porque eu fui criado no interior, e pegou os traumas de lá, né? Uhum. Enfim, aí tava mais tranquilo. Que a Ah, gente tratou esses medos específicos, uhum, aí ele falou, agora não tem mais medo de nada, né? E aham, daí passou-se um tempo e é. agora no dia 25, que era Natal, a gente fez uma sessão de Teta Healing e ele pediu como tema, né, para receber uma mensagem de Jesus. E foi Hum. muito interessante, porque, bom, primeiro, né, Jesus falou que não precisava uma data especial como o Natal, Ou fazer uma ou fazer sessão. uma sessão de Theta Healing, ou, sei lá, tomar uma ayahuasca para se conectar com ele, né, que É, como as pessoas acham que precisa ir numa numa igreja, num igreja, templo, em algum lugar, né? Jesus é que como Deus, está em ele falou, todos os lugares, né? E atende todo mundo. estou todos os dias, estou aqui e ali, onde me chamarem estarei. Ele falou bem assim. Uhum. E você sabe como me chamar, né? Porque a gente tem uma técnica, né? Que é o Um Wi-Fi có- espiritual, É um código. que a gente faz Om e o nome do mestre, né? Hum, Om Jesus, né? hum. Om Maria, Om É, mestre que você quiser chamar. é, E no fica caso, repetindo, né? no Como se fosse caso, um mantra. no caso agora a gente, como é mestre ascenso, é o criador aqui do nosso sistema todo, né? Sistema, no caso, nossa Via Láctea da Terra, né? Sistema solar aqui todo, né? Olha só o poderosíssimo Jesus Cristo, né? Que criou todo aqui, cidades espirituais, criou tudo aqui, né? Então agora ele gosta de ser chamado de Jesus Cristo Sananda, né? Então a gente também, além de falar um Cristo, pode ser um Jesus Sananda também, né? Uhum. Então ele falou que é Sempre só. 3 vezes no mínimo, né? Então ele até, né, na mensagem, ele falou: você pode ir para a natureza, né? Relaxar e ficar mantrando Om Jesus Sananda, Om Jesus Sananda, Om Jesus Hum, Sananda. E você vai estar conectado a mim, né? Porque, como ele disse, eu estou aqui, eu estou ali, onde me chamarem estarei. uhum, E daí depois ele disse: e te digo isso e te digo mais, né? uhum, Você tem um coração de luz, mas você tem uma couraça no seu coração uhum, de luz, porque você tem medo da sua luz. E aí começou uhum, a sessão do medo, uhum. né? O medo, ele disse, você tem medo da sua luz e tem medo da sua sombra. Ai, ai, ai. As duas coisas estão interligadas. Um medo alimenta o outro, né? Uhum. Então, ele tem medo de ser quem ele é, tanto Tinha, no de ver caso, as né? sombras Tinha, como de tinha. ver a luz que existe dentro dele. Então, ele tem medo de quem você foi, medo de quem você pode ser, né? Então, você precisa se libertar. Estou olhando aqui no caderno que são as anotações que eu fui fazendo durante a sessão. Se libertar desses medos, né? E você, daí até ele disse, você achava que não tinha medo, Uhum. mas pense em Hum, todo medo que você viveu nessa vida, quando criança. Pense em todo medo que você viveu em outras vidas, por situações que passou em outras vidas. uhum, Tudo isso está dentro de você, está guardado no subconsciente como memórias, né? Então, todos esses medos estão ali. Às vezes a gente conscientemente acha que não tem nenhum medo, mas lá uhum. no subconsciente, todos esses medos estão gravados. Viu só? Não é nós terapeutas que falamos que vem dos cursos das terapias que são canalizados pelos terapeutas lá, que são mestres terapeutas e
recebem isso, né, da fonte, do ser de luz também que recebem da fonte e passam para nós, né, para, no caso, para quem canalizou as terapias, para também passar para nós, somos terapeutas, e passar para vocês. Então já vem aqui, está vindo direto de Jesus Cristo, olha só, essas verdades que nós terapeutas falamos, né? E como eu comentei, já tinha falado em lives passadas, já tínhamos tratado, então ele Uhum. confirmou isso, né? Não só minha, né? De várias pessoas, que existe esse mesmo subconsciente, e, e que as terapias também me falam isso, né? E daí veio uma questão que tá, você pode estar pensando aí, porque veio aqui na minha cabeça. Ai, quem são vocês para falar com Jesus, né? Uau! Pois é, Pois é, e daí sabe o que ele verdade. disse na sequência que eu estava vendo Hum, aqui? Que você tem medo de sentir, de me sentir. uhum, Então, na verdade, todo mundo pode conversar com Jesus. E como a sim, gente disse ali no começo, não precisa de ir numa igreja, não precisa fazer uma sessão de Theta Healing, não precisa uhum, tomar ayahuasca, não precisa nada. É só se conectar com ele. Qualquer uhum, pessoa pode receber uma mensagem dele, né? Assim como a gente uhum, recebeu. A gente não viu sim, Jesus encarnado aqui na nossa frente. Veio no nosso pensamento a mensagem, né? Eu fui uhum, escrevendo a mensagem. uhum, Né? Então, qualquer pessoa pode se conectar com Jesus, né? E daí sim, ele diz: você tem medo de me sentir, você tem medo de expandir o seu amor, você tem medo de ser amor e você tem medo de receber amor. uhum. Você tem medo de te ver, você tem medo de ser. É muito forte isso, porque a gente também, eu não me culpo também, porque a gente também, quanto mais para trás, né, avós, bisavós, a gente não foi muito criado no sentir, em expressar nossos sentimentos. Até a gente assistiu um filme essa semana e até a mulher disse, não, a nossa família não vivia de conversa fiada, né? Então, também não, ela é uma mulher muito rígida que também não expressava muito seu sentir. O homem também não. O homem, não dava abraço, não dava colo, o homem não chora, né? Então, isso, agora essas gerações novas estão vindo mais, cada vez mais sensíveis e sim, expressando o seu sentir e trabalhando o seu sentir, Uhum. né? Então, aí Então, também, nós adultos pais precisamos trabalhar o sentir, né? O então, amor, expandir daí a luz e o amor. Daí então Jesus falou para ele que precisaria superar esse medo de sentir, né? E dar os passos em direção a ele próprio Hum, e em direção a mim, né, Jesus. Então foi uma sessão muito bonita, né? Porque foi no dia de Natal e, né, hum, poética, né? Como eu li ali agora há pouco, né? O medo de sentir, o medo de me sentir, o medo de expandir o seu amor, o medo de ser amor, o medo de receber amor, o medo de hum. te ver e o medo de ser. Quantos medos existem em você? Né? Aí ele já me deixou feliz, né? Aí ele falou assim: você está no ponto de superar esse medo, né? Porque a gente vai trabalhando os traumas menores, vai tendo É, o medo do um escuro, medo medinhos de pequenos, né? perseguição, de cobra, né? Tanto forte que era aquele medo de cobra que quando eu vim morar aqui no sítio, depois de 5 anos que você morava aqui, 6 anos, Que nunca tinha aparecido cobra. Daí ele veio morar aqui. O que aconteceu? Apareceu apareceu duas ou três, três. três tipos de cobra diferentes apareceram por aqui. No mês que ele Deus, veio, né? No mês que ele veio, apareceu três tipos de... E em não é porque, outubro, é porque era verão. Mas eu morava 5 anos aqui e sempre teve verão. E agora, tá esse vendo? ano está tendo verão e não apareceu Foi cobra, final porque de ele outubro, na superou o verdade, medo de novembro. cobra. Era, primavera ali. É. Para quê? Porque Deus, a natureza, não, não só como eu comentei na live passada, que muitas das pessoas não têm a culpa de expressar certas coisas porque ela só está sendo espelho de você, para que você veja em você o que você precisa trabalhar em você. Muitas vezes a natureza, os animais também vão mostrar isso para você, que uma cura que você precisa fazer, um padrão, um trauma que você tem que precisa se libertar, né, que gerou crenças negativas limitantes, no caso, gerou medo em mim, Uhum. né? Então, os animais, as cobras vieram me mostrar, mesmo eu tratando isso na terapia, depois eu tive que ir lá,
em enfrentar a cobra. Claro que aí eu não enfrentei a cobra com medo, né? Eu tive amor por ela e mesmo assim, com medo ou com amor, eu não matei o animal, né? Então deixei ele, toquei ele para lá, vai viver lá para o seu habitat, é natural, né? Então ele falou assim, você está no ponto de superar esse medo. Então, por quê? Porque Porque daí eu já que tratou os medos básicos, né? Por quê? Porque eu estou mais forte emocionalmente, estou mais forte, não estou tão frágil, vulnerável, sensível, fragilizado, né, com ou tantos medos assim. Então, os medos maiores vai ficando para o final para se libertar disso, né? Que Então, é uma seria coisa que agora o medo de olhar para dentro de si, né? Para é, sua luz e para sua sombra. porque assim, é uma coisa também que todo mundo fala é só de controle mental, de equilíbrio mental, trabalhar as crenças do mental, né? Trabalhar o financeiro, né? Mas e o equilíbrio emocional, a estabilidade emocional, né? A força emocional, né? É a força espiritual que a gente está falando aqui da luz e do amor. E trabalhar o sentir o amor é pouco se fala. Então a gente está tocando nisso agora. Até, né? Perdão, desculpa, né? A gente queria ter feito essa live de Natal, né? Mas a gente não fez, mas a gente está fazendo agora porque sentiu que não podia deixar passar, né? Sabe que a espiritualidade nos pede e nos cobra, né? Mas com amor, sempre com a luz, né? Então, novamente, falando para você agora, você está no ponto de superar esse medo que você tem em você. Se Seja essa qual live for. chegou para Seja qual você é porque você é abençoado, o abençoado que precisa, deve para o seu bem enfrentar esse medo, né? Não pense que é para o outro, para todo mundo, não, que é só para o outro, para todo mundo. Não, é para você. Quanto mais você coopera com você, a gente fez uma live sobre isso, mais eu coopero com os outros. Ah, mas eu vou estar investindo só em mim, não é egoísmo, não, é amor próprio. Aí você vai estar contribuindo ao mesmo tempo com os outros. Então é sempre para o bem maior de todos ao mesmo tempo. Aí isso. finalizou com isso, né? Quer falar? O que é que eu falo? Pode falar, acho interessante Isso você. aqui? Não, esse D aqui. Ah, dê os passos em direção a você, dê os passos em direção a mim, né? Foi as palavras finais, Uhum, hein, da uhum, mensagem de Jesus. uhum, Que quando a gente dá os passos em direção a nós mesmos, automaticamente a gente está dando um passo em direção a uhum. ele, né? E aí fez uns downloads aqui para finalizar, Não, esse aqui já porque é outro. a gente. Mas esse deu cinto aqui, ó. Ah, né? Daí foi É, daí na a gente sessão, né? tem Que que a gente sempre sempre. faz download, a gente Uhum, envia crenças e tal. Daí a gente fez o download de que eu já sinto e eu já sei quem eu uhum, sou sem medo de ser quem eu sou. Então a gente instala a gente envia a crença, né? De eu tenho medo de ser quem eu sou, eu tenho medo de ver minha uhum, luz, tenho medo de ver minha sombra. A gente envia essas crenças para a fonte criadora na sessão de Theta uhum, Healing e faz os downloads, né? As novas programações. Então a gente uhum, fez essa, né? De que eu já sei quem eu sou, uhum, sem medo de ser quem eu sou. uhum, Então foi uma sessão muito bonita, né? Muito profunda também, né? uhum. E é isso, acho. Né? Aí falando em programações a pessoa já não entende, mas só para esclarecer que você não é a sua mente, você não é o seu ego, você não é só o seu corpo físico, né? Então você não é só a sua mente, você não é só o seu ego, né? Então é tranquilo fazer essas reprogramações, né? Porque a gente vai estar conectado com o ser de luz, com a fonte criadora e tudo o que é, e vai vir especificamente o que você precisa, tudo em equilíbrio, né? Não vai vir nada que você não possa trabalhar em você, que vai te fazer mal, que vai te prejudicar, ou que vai te deixar mais perturbado ainda. Ah, porque eu escutei a história de quem fez regressão, por quem fez não sei o que, e ficou pior do que estava antes. Não. Aqui a gente vai fazer uma meditação, a gente vai fazer um caminho para onde a teta, você vai estar ali praticamente assim, sonâmbula, com sono, assim, que vai estar com os olhos Mas vai estar fechados, mas consciente. vai estar consciente, Uhum. é como se você estivesse sonhando acordado, como se você estivesse imaginando. Você vai lembrar de memórias do passado, consciente, vai acessar e vai dizer sim ou dizer não.
se eu quero, se eu não quero, Uhum. vai conversando com você. É É, porque totalmente para fazer segura, os segura essa downloads a gente sessão. sempre pergunta: "Você aceita o download?", por exemplo, esse aqui, de É, que eu já sei quem eu sou, daí ele vai responder: é, "Sim, eu você aceito", você vai escutar o que né. está sendo dito, a Aham. gente não vai te Não, programar nada que você não queira, que é. não seja para você, que você não permita. É Uhum. bem tranquila e segura a sessão, pode De confiar. Teta Healing, É, né. Theta Healing, pode pesquisar, são mais de 600.000 terapeutas, né, Aham. Theta Healers, né, em todo o mundo. São várias Uhum. línguas, existe há muitos anos, pode pesquisar aí e E é pode isso. acreditar que funciona assim, né. Então Gratidão, vamos gratidão, gratidão. encerrando. E lembrando que também você pode conversar e se conectar com Jesus Cristo. Ser digno, Uhum. merecedora tem esse direito também, independente da religião, Todos têm. todos têm, pode sim, independente do lugar, seja na área verde, né, ali numa cachoeira, um rio, alguma coisa na praia, depende do lugar que você estiver, pode chamar, né, que ele vai sempre te atender, né? Então é isso. É Até a isso. próxima. Até